Oi, gente, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. É uma alegria ter vocês aqui com a gente nessa noite, onde o Humanitas, né, o Instituto Humanitas, traz nesse Humanitas em Diálogo um tema muito importante, muito de extrema importância nesse tempo da quaresma, nesse tempo não somente da quaresma, mas nesses tempos atuais que nós estamos vivendo, que é a campanha da fraternidade desse ano. Esse ano a campanha da fraternidade é ecumênica e traz para nós, né, como tema aqui, Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. E para a gente começar, eu queria convidar vocês para a gente cantar junto um pouquinho, né, fazer um momento de acolhida assim já com a música nos inspirando nesse clima de unidade, nesse clima de abertura, nesse clima de diálogo, que é o que nós nos propomos essa noite. Eu gosto sempre de compartilhar aqui a letra para não cantar sozinha. Então, com essa letra, a gente canta junto. Padre Zezinho, iguais. Tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões, em outras religiões. Pensamos diferente, oramos diferente, louvamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Buscamos o mesmo Deus, amamos o mesmo Pai, queremos o mesmo céu, choramos os mesmos ais. Tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões, em outras religiões. Falamos diferente, cantamos diferente, pregamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Buscamos o mesmo amor, queremos a mesma luz, sofremos a mesma dor, levamos a mesma cruz. Um dia talvez, quem sabe, um dia talvez, quem sabe, um dia talvez, quem sabe, descobriremos que somos iguais. Irmão vai ouvir, irmão, que todos se abraçarão nos braços do mesmo Deus, nos ombros do mesmo Pai. Um dia talvez, quem sabe, um dia talvez, quem sabe, um dia talvez, quem sabe, descobriremos que somos iguais. Irmão vai ouvir, irmão, irmão vai ouvir, irmão, nos braços do mesmo Deus, nos ombros do mesmo Pai. E que bom que a gente tem essa canção para nos inspirar nesse momento, né? Acho que o Padre Zezinho sempre traz coisas muito bonitas para a gente pensar, né? E com ele, outras mentes também brilhantes que podem nos ajudar a alargar o nosso diálogo, né? A nossa roda grande onde a gente entra, onde a gente dá as mãos, onde a gente partilha aquilo que a gente tem. Hoje nós temos, não somente eu, né, nós temos a alegria de receber aqui o pastor Quino e o padre Fábio. Então, o padre Fábio, vou começar com o padre Fábio.
Ele é, só aqui para me organizar um pouco, Padre Fábio, ele é da pastoral ecumênica aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife. Então, gentilmente aceitou esse convite para conversar com a gente, né? E fortalecer ainda mais esse diálogo. E nós temos o pastor Quino, que, por sinal, foi nosso aluno agora aqui no mestrado em Teologia, defendeu brilhantemente a sua dissertação, fez a alegria de todo mundo, concluindo essa etapa, né, e nos ajudando ainda mais a fortalecer nossos conhecimentos aqui na casa. E o pastor Quino, ele é pastor batista, é biblista e é membro do CEBI, ele é assessor para assuntos bíblicos no CEBI. Então, essa dupla dinâmica hoje aqui, ela vai estar aqui para conversar com a gente. E como se já não bastasse, né, a gente disse assim, não, venha professor Gilbras, porque quando a gente quer uma coisa boa, a gente quer muito, né? Então venha também, Gilbras, para essa dança nossa aqui. E o professor Gilbras Aragão está aqui com a gente hoje, vai nos ajudar nessa conversa com eles dois, acolhendo-os em nome da casa, já que ele é professor do programa de pós-graduação em Ciências da Religião. E aí eu já passo a palavra a ele para a gente começar nossa conversa da noite. Então, Carol, boa noite, Quino e Fábio, sejam bem-vindos, a casa é nossa, e é um prazer poder começar essa conversação entre a gente, em torno da campanha da fraternidade, falar sobre paz, falar sobre diálogo, para onde vai isso. É uma campanha da fraternidade ecumênica, mais ampla do que as outras, é para a gente se converter ao diálogo mesmo, para a gente se comprometer com amor e redescobrir a paz, né? Eu penso muito desse movimento de encontro entre igrejas e religiões, não para a gente ficar se olhando e se protegendo, mas para a gente descobrir entre e para além da gente uma causa comum, né? Essa causa da fraternidade no meio do mundo, a defesa da justiça socioambiental, da integridade da criação do nosso Deus, que é um só. Então, é uma campanha da fraternidade que vai tratar do diálogo ecumênico e também macroecumênico, dessa unidade no meio da diversidade humana, isso a partir do testemunho da gente, né, que é cristão, busca ser assim um pouco mais progressista. A gente está unindo pelo menos algumas igrejas batistas e católicas e anglicanas e luteranas, alguns presbiterianos e ortodoxos, os betesdas também estão participando. Queremos dar um grito de basta de tanta violência, de tanto desamparo, falta de cuidado, basta de guerra no mundo, mas também entre a gente, entre as igrejas e religiões, e dentro das nossas próprias igrejas e religiões. E acho que, assim, para a gente fazer dessa forma diferente, criar um ecumenismo com raiz mística, com horizonte sem limites, nós cristãos não precisamos deixar de ser. Nós devemos voltar a Jesus mesmo, que pregou a si e nem somente a Deus, mas o reinado de Deus. Indo como bom biblista, o padre pode confirmar e abençoar essa tese, né? A pregação de Jesus, que mais se repete no Novo Testamento, é sobre o reino de Deus, o governo de Deus, uma vida de fraternidade que decorre desse reconhecimento do mistério comum da criação. Então, acho que por aí a gente pode avançar. E para passar a palavra para os dois, eu queria insistir num exemplo, de certa maneira, numa provocação, né? Foi com ela que eu terminei aquele seminário que a Arquidiocese organizou em preparação justamente para a campanha da fraternidade. Vou começar dali e ampliar um pouco esse exemplo de provocação. É um exemplo que eu trago da convivência com os padres operários, né, entre eles os amigos franceses que trabalharam com Dom Helder aqui em Olinda e Recife, e um deles foi para a Mauritânia, onde acabou recolhendo crianças de rua, né, cuidou delas em lares, né, famílias que ele combinou,
para ajudá-las. Mas, sendo um país muçulmano, ele ensinou às crianças o Alcorão. Vejam só, para que elas se integrem mais facilmente na sociedade delas. Então, para um padre católico ensinar o Alcorão, isso é sinal de que o amor se situa acima das verdades doutrinais. Na verdade, ele ensinou a Bíblia àquelas crianças, né? Se ele ensinasse a Bíblia com ela na mão, iria marginalizá-las ainda mais no meio muçulmano. Mas ele ensinou com o testemunho dele. Ele não precisou falar da Bíblia, ele era a palavra de Deus. Né? E para ajudá-las a tornar-se mais gente integrada na sociedade, ensinou o Alcorão. Né? Então, será que a gente não pode fazer diferente, não pode ser a diferença? Eu queria ampliar esse exemplo, que eu acho muito provocativo, porque esta semana o Papa vai lá no Iraque. Francisco vai partir, eu acho que é a viagem mais difícil e também a mais importante do seu pontificado. Vai estar próximo lá dos cristãos, vai apoiar a reconstrução desse país que foi devastado pelas guerras e também pelo terrorismo, e vai estender a mão para os irmãos muçulmanos. Né? Vai se encontrar lá com o líder dos xiitas. E ele já vinha conversando com os sunitas, né? São os dois grupos principais do mundo islâmico. O Papa Francisco, vocês se lembram, lançou aquela encíclica onde critica o populismo político, né? Esse neoliberalismo econômico, defende a fraternidade contra as injustiças e a favor da promoção de uma justiça ampla, socioambiental, pregou o diálogo, a convivência entre culturas e religiões. Somos todos irmãos, né? É o título da carta do Papa. E, sobretudo, no capítulo 8 dessa encíclica, fala-se do diálogo, né, entre as religiões, e ele aprofunda o acordo que fez com aquele grande imã muçulmano lá do Egito. Ele é citado umas 5 vezes nesse capítulo da encíclica Todos Irmãos. Eles assinaram, em 2019, uma declaração conjunta que marca a história das relações entre cristianismo e islamismo, convidando os fiéis das maiores religiões do mundo para um caminho compartilhado, combate à miséria, à exploração e à degradação. E isso não ficou só no papel, não. Líderes religiosos, acadêmicos, né, das culturas, estão buscando implementar os propósitos desse acordo através de um alto comitê da fraternidade humana, que se encontra, tem sede, promove eventos e intervenções. Nem todo mundo é favorável a esse ecumenismo planetário, assim. Já no começo de 2020, se vocês não sabem, fiquem sabendo, teve lá uma conferência, Deus, Honra e Nação, o presidente Reagan e o Papa João Paulo II, e a liberdade das nações. Um grupo de católicos integralistas e evangélicos fundamentalistas reuniram-se em Roma, de frente para o Vaticano, na porta do Papa Francisco, levantando a bandeira, uma bandeira mal costurada do Papa anterior, para celebrar exatamente o contrário, e contrapor à fraternidade humana essa honra nacionalista, populista, neoconservadora, pretensamente abençoada pelo Deus cristão, uma espécie de nova santa aliança, de cruzada contra o Islã e os muçulmanos, contra as outras culturas e religiões da Terra. É uma expressão de fundamentalismo político-religioso, do tradicionalismo. Mas o Papa Francisco, como bom jesuíta, segue firme, né, no segmento de Jesus, ao encontro dos irmãos muçulmanos. E aí, contando essa história, para a gente começar a conversa, eu fico me perguntando se o exemplo do Papa, né, desses padres operários que foram lá, né, converter, mas se converter no mundo muçulmano, será que se eles são capazes de ir atrás de gente que alguns consideram até inimigos do cristianismo, será que a gente na Igreja do Brasil não pode ir atrás dos cristãos que estão em outras igrejas, que são da nossa mesma religião? Será que não é possível reencontrar, né, com eles um sonho comum, no meio de sons diferentes das liturgias da gente, da maneira como a gente, né, professa a fé? Eu queria começar
com essa história e essa provocação que vem de um exemplo que eu acho interessante, né, dos irmãos padres e do Papa, que foram ao encontro do Islã. Eu queria passar a palavra primeiro para o padre Fábio, né, que coordena, né, a Arquidiocesana de Ecumenismo e Diálogo, também tem começado a organizar isso a nível do Regional Nordeste 2 da CNBB, para que ele nos pontuasse, né, que passos é que a gente pode dar e que impasses a gente precisa superar para avançar com a campanha da fraternidade. Padre Fábio, seja bem-vindo, está em casa. Boa noite, Carol. Boa noite, professor Gilbrais. Boa noite, pastor Quino. E boa noite, bom dia, boa tarde e boa madrugada, já que estamos no YouTube, né? E se atravessa no tempo. Boa noite. Quero agradecer o convite para participar dessa roda de conversa com o Gilbrais, com o pastor Quino, que temos conversado conversas tão boas, tão bonitas, de teologia e de mística, não é? E de Gilbrais, que somos participantes do Fórum Diálogos, né? Do Fórum de Diálogo Interreligioso aqui do Recife. A campanha da fraternidade, fazendo só um breve histórico, né? Começa na Arquidiocese de Natal, no movimento de Natal, ali no Concílio Vaticano II, e trabalha, depois vai, no próximo ano, de 62, se eu não me engano, mais algumas dioceses aqui do regional fazem uma adesão, e em 64 a CNBB como um todo. Nos primeiros anos, a campanha da fraternidade discutiu, refletiu, rezou os documentos do Concílio Vaticano II, que são documentos pastorais, e inclusive com essa dimensão socioambiental, né? naquele tempo, né? Da década de 60, não significa que seja a mesma compreensão que a gente tem hoje em dia. E depois de passar desse momento dos documentos do Concílio Vaticano II, a campanha da fraternidade vai trazendo temas sociais, né? Ou da justiça socioambiental, como dizia Gilbrais. Então, por exemplo, eu me lembro da primeira campanha a tratar do tema ambiental, que foi a de 79. Eu era menino, até adolescente, 11 anos, eu era da juventude franciscana, mini Jufra, era por causa do centenário, dos 800 anos de São Francisco de Assis, que começava a se preparar. Então, o tema já ecológico e ambiental. Então, todos os anos, a campanha da fraternidade, a gente trabalha um tema social, um tema ambiental, para que, nos preparando para celebrar a Páscoa, onde por Cristo, com Cristo em Cristo, repletos do Espírito Santo, daremos naquela vigília pascal, né, toda a honra e toda a glória ao Pai, celebrando a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, a ressurreição de Cristo, né? Cada igreja, do seu modo de celebrar e de viver esse tempo, e como é um tempo de conversão, e um modo de conversão é o jejum, e o jejum nos traz para a caridade, ou a esmola, né? E a caridade e a esmola, numa leitura, não é, de hoje, a gente vai entender como solidariedade, como compromisso com a justiça social e a justiça ambiental. Então, ao mesmo tempo em que nos preparamos para celebrar a Páscoa na Quaresma, aproveitamos a Quaresma para trazer, né, as questões em que vive o nosso povo, para que, celebrando a Páscoa, a gente possa realizar Páscoas, passagens, para que o homem novo e a mulher nova e a nova criatura não somente cante um cântico novo na liturgia, não somente anuncie uma boa nova na missão do Evangelho, a boa nova do Evangelho, mas ele vive também um mandamento novo do amor. E que, vivendo por causa de uma nova aliança que nos faz novas criaturas, cantores de um cântico novo, proclamadores de uma boa nova, cumpridores de um mandamento novo do amor,
não é? E vai ser o tema da campanha da fraternidade deste ano, desse mandamento novo do amor, a gente também possa gerar estruturas novas, sociopolíticas, econômicas, sociais, culturais, ambientais, com mais justiça, onde todas as pessoas vivam com dignidade. E até o dia em que caminhamos para o novo céu, para a nova terra, para a nova Jerusalém. Então, aqui, entro no tema da campanha da fraternidade, que tem como tema fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Ora, nós que queremos morrer para o pecado ou para a vida velha e ressuscitar para a vida nova ou para a santidade, temos então que morrer para a vida velha do pecado, do ódio, e ressuscitarmos para a vida nova da graça do amor. Então, tem tudo a ver Quaresma e campanha da fraternidade juntas. Porque isso é uma Páscoa, isso é uma passagem. E, então, o tema da campanha da fraternidade, ele é, vamos dizer, um kairos. Ele é, como diz Paulo aos Efésios, tempo oportuno e favorável de graça e de salvação. Olha aqui os objetivos da campanha da fraternidade. Redescobrir a força e a beleza do diálogo como caminho de relações mais amorosas. O diálogo, né? Diálogo, diferente do diábolo, né? Diálogo, a palavra, né? O divide, o diálogo junta. A beleza do diálogo. Depois, comprometermos com as causas que defendem a causa comum. A ecologia integral que fala o Papa. Né? Uma ecologia onde entende a dimensão econômica, social e ambiental e cultural. Né? Mais do que o tripé da sustentabilidade empresarial, que é a sustentabilidade econômica, social e ambiental, essa ecologia integral é uma sustentabilidade que amplia, além dessas dimensões que eu acabei de falar, a cultural, a religiosa. Então, o nosso compromisso, Deus, quando criou, ele viu que era bom. Né? Eu estava dando uma olhada na Septuaginta, é assim que chama, não é, Buquino? A versão 70, não é? Do grego, do hebraico para o grego, e estava lá kalos. E Deus disse que era bom. No Novo Testamento vai dizer que Jesus era um bom pastor, kalos. Mas só que kalos, no grego, não é somente bom, é também bonito. Caligrafia. Não é? O kalos é o belo. Então Deus viu que era bom, Deus viu que era belo. Quando a gente fica estupefato de beleza, né, e mudo de beleza, com um nascente ou com um poente do sol, ou com um passarinho que pousa. Essa criação de Deus, ele não disse que era para a gente destruir, devastar. Nós temos um compromisso de cuidar com a casa comum de tal modo que o necessário desenvolvimento econômico e social, né, tenha como centralidade, se a economia tem um objetivo que é o lucro, mas tenha como centralidade a dignidade da pessoa humana e o respeito ecológico. Então, a casa comum. Primeiro, então, a beleza do diálogo. Né? A casa comum. Depois vai falar de contribuir para superar as desigualdades sociais. A pobreza, a fome, a miséria é um escândalo que mancha a consciência do mundo, e principalmente para nós que somos configurados pelo batismo em Cristo, Romanos 6, 4, nós nos tornamos um só ser com Cristo, sim, Fotos, um só ser com Cristo. Ora, se eu sou um só ser com Cristo, então em mim tem que ter bem-aventuranças de Cristo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados, acho bonito. É o bem-aventurados com Mateus 5, né? Com o vinde benditos de meu Pai. O bem-aventurados e o bendito. Esse nosso compromisso com a justiça.
Então, os papas, desde Leão XIII, né, claro que a doutrina da igreja, quando eu falo igreja aqui, eu estou me referindo, pastor, que na igreja católica, certo? Como, né, o arcabouço, né, na igreja católica, esse compromisso com a justiça social. Então, não é estranho para um cristão, e mais para um cristão católico, o compromisso com a justiça. É estranho o contrário. Não é estranho que um católico tenha um compromisso com o amor. É estranho que um cristão ou um católico tenha um compromisso com o ódio. Né? Não é estranho que um cristão católico tenha compromisso com o diálogo. É estranho que o católico tenha um compromisso com a divisão. Que não respeite a diferença. Porque dialogar não significa que eu dialogando com um muçulmano, vou ser muçulmano, ou um muçulmano dialogando comigo vai se tornar um cristão católico. O diálogo não é sincretismo, não é anular-se. Outro tema, outro ponto do objetivo é promover a conversão para a cultura do amor como forma de superar a cultura do ódio. Nisto todos saberão, nos falou Jesus, que vós sois os meus discípulos, se amardes uns aos outros como eu vos tenho amado. É por causa dessa experiência. Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho para nos salvar. 3,15 de João, aquela conversa com Nicodemo. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. 13,1 de João. Então o Pai nos ama, o Filho nos ama. Romanos 5,5, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o Pai nos ama, o Filho nos ama, o Espírito nos ama, ou o Pai pelo Filho no Espírito nos ama, se quiser ficar na pericoresis trinitária. Nessa dança envolvente, como chamavam os padres da igreja. Então só cabe o amor. De tal modo só cabe o amor que quando sou eu que erro, eu tenho que pedir perdão. Ou se é o outro que errou, eu posso perdoá-lo. Ou eu devo perdoar. Se vós amais somente os que vos amam, qual é a diferença vossa dos outros? Ele vai dizer dos pecadores. Né? Então, o amor é a nossa identidade. O amor é o nosso CPF. O amor é o nosso RG. O amor é nosso passaporte. Né? O amor é a nossa foto de perfil do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do Twitter. Nisto todos saberão, identificarão que vós sois os meus discípulos. Então é preciso superar essa cultura do ódio e promover a cultura do amor. Então não cabe num coração piedoso, um coração que tem a espiritualidade, que tem o Espírito Santo, não cabe o ódio. Eu não posso olhar para um negro e um índio com ódio e racismo. Eu tenho que olhar o negro e o índio com amor. Eu não posso olhar para uma mulher com machismo ou o feminicídio. É notícia todos os dias de rapazes que matam as namoradas, de esposos que matam as esposas. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Olha que amor deve ter o esposo pela esposa. Né? Então não cabe no coração de um cristão isso que eu falo, o machismo, o racismo. Não cabe um cristão, quando olha um homossexual, ele não pode olhar um homossexual com ódio, com homofobia. Ele ama com amor. Não tem nenhum mandamento no Novo Testamento que é para odiar ninguém. Então a gente olha com amor. E isso a gente estende, por exemplo, para a religião. Eu não posso olhar para uma pessoa de matriz africana, do candomblé, da umbanda e da jurema, para um judeu, um muçulmano, um budista, um hindu, um espírita, de religião indígena, ou um cristão que não seja católico, um evangélico, ou um ortodoxo, eu não posso olhar para eles com o ódio da intolerância religiosa. Eu só posso olhar para eles amando. Isso é mais do que dogmático. Isso é ontológico. Porque nós fomos configurados daquele que nos amou. Tendes os mesmos sentimentos de Cristo. Então a campanha da fraternidade é piedosa, a campanha da fraternidade é de espiritualidade,
A campanha da fraternidade é para que nós deixemos que Deus Pai, que nos ama com amor materno, por meio de Jesus Cristo, derramando em nós o Espírito Santo, nos façam pessoas que tenham esse compromisso de amor com a fraternidade e o diálogo. E aqui concluo a minha fala dizendo que esse diálogo, esse amor se expressa, ou a gente visualiza, né, o ano de 5 em 5 anos, não somente a Igreja Católica, mas a Igreja Ortodoxa, a Igreja Luterana, a Igreja Anglicana, a Igreja Presbiteriana Unida, a Aliança de Batistas do Brasil, e outras igrejas que nas dioceses vão aderindo, igrejas ou então pastores e pastoras, na campanha da fraternidade, que é para quem tem piedade no coração. Tá ligado? Campanha da fraternidade só se faz com piedade. Pessoas piedosas. Pessoas que têm devoção. Pessoas que rezam. Façamos uma linda campanha da fraternidade. Obrigado, Padre Fábio, que nos abençoa nessa conversa com palavras assim tão poéticas, ajudando a gente a passar de uma convivência diabólica de divisões, apartações, para uma convivência simbólica, né, de unidade na diversidade, palavras muito provocativas, né, e bonitas que o Padre Fábio nos trouxe. Mas, por falar em bondade e beleza, está aqui o Quino, né, esse irmão batista. Antigamente era difícil, assim, uma conversa de católico, de igreja, a gente, né, sentar um crente, a gente ficava meio cismado, e hoje a gente já toma café junto, já estuda junto na universidade, e acho que essa fraternidade que a gente vai construir nos estudos, né, também facilita a gente, para além dos muros da escola e da universidade, e se frequentando, se visitando nas igrejas. Daqui a pouco a gente está fazendo caridade junto, a gente está melhorando esse mundo que a gente descobre é do nosso mesmo Deus. Quino, o que é que você nos traz para esse café gostoso, né? Vai ser visto depois por um monte de gente na universidade e para além dela. A casa é sua, você sabe. Eu trago, antes de tudo, um coração aberto. E é com esse coração aberto que eu acolho o professor Gil Braz Aragão, Padre Fábio Potiguar, amigo queridíssimo, Carol, que nos embalou com esta canção tão linda do Padre Zezinho. Agradeço também à equipe técnica que está nos ajudando, sobretudo Mariana e Bel, e a você que nos ouve neste momento ou que vai nos ouvir no momento segundo. A alegria de estar com vocês é muito grande, sobretudo porque a campanha da fraternidade, mais do que nos oferecer informações, cria um clima que propicia o reencontro com uma mística ecumênica. E eu quero sublinhar aqui que sempre que eu usar a palavra ecumênico, ecumênica, eu estou usando essa palavra no seu sentido mais radical. Ecumênico mesmo. E à medida que o professor Gil Braz foi colocando questões e Padre Fábio foi tomando alguns fios dessas questões e criando um bordado, eu fiquei encantado aqui. E nós poderíamos até parar por aqui, porque já está muito bom, mas eu vou dizer alguma coisa para que nós alonguemos um pouco mais esse diálogo que está tão agradável. Professor Gil Braz, eu quero partir do exemplo que você colocou diante de nós. Um padre que, estando num país de predominância islâmica, ensina o Alcorão. Esse exemplo é muito curioso, porque, em primeiro lugar, para a maioria das pessoas, seria uma atestação de que tal padre está desviado da fé. Mas, muito além disso,
esse exemplo nos chama a atenção para o fato de que esse padre, de certo, compreendeu o sentido mais profundo da religião e da fé. Ora, a religião e a fé devem sempre estar postas a serviço do aprofundamento, da maturação e da evolução humanas. A religião e a fé como meios pelos quais o ser humano aprofunda a sua caminhada de amadurecimento e de evolução. Nesse caso, naquele contexto, o Alcorão era o texto sagrado, referência para levar esse processo de amadurecimento, de evolução adiante. A Bíblia, naquele contexto, por certo, causaria estranhamento, marginalizaria as pessoas que a acolhessem. Por isso, aqui eu enxergo um ponto muito importante, que é a honestidade a que somos chamados e chamadas de assumir a relatividade da nossa religião. Ora, e a relatividade da nossa religião e da religião do outro vai ficando evidente à medida que nós nos colocamos em diálogo. Porque o diálogo é sempre um risco. Porque o diálogo pressupõe o deslocamento de todos os interlocutores. E nesse deslocamento, nós vamos tendo que desconstruir e reconstruir a nossa identidade. Se eu sair daqui incólume, intacto, no meu entender, não terá acontecido aqui um diálogo. Porque o diálogo, como bem enfatizou o Padre Fábio, o diálogo nos põe em movimento. O diálogo inaugura uma experiência de alteridade. E nessa experiência de alteridade, o nosso eu interior vai se dilatando para acolher o outro. E eu vou me encontrando no outro à medida que o outro vai se encontrando em mim. E nós vamos descobrindo, pouco a pouco, que o outro não é tão outro assim como nós pensávamos. O outro não é tão outro assim. Isso assusta. Inclusive, Freud falou do narcisismo das pequenas diferenças, ou seja, quando eu começo a perceber que o outro não é tão outro assim, eu preciso cancelar o outro, mutilar o outro, para manter a minha suposta grande diferença, que na verdade é mínima. Mas ainda nesse ponto, professor Gil Braz, Padre Fábio, Carol e vocês que nos ouvem, eu ainda quero dizer alguma coisa sobre esse processo de relativização da nossa religião. Ora, no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 45, nós lemos que o homem bom tira boas coisas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro que está em seu coração, porque afinal a boca fala daquilo que o coração está cheio. Sem muitas delongas, eu diria que este versículo que acabo de ler deixa claro que a religião é, sobretudo, um mais self. Ela é um autorretrato. Ou, dito de outro modo, a religião é uma linguagem para dizer-nos a nós mesmos e mesmas. Na linguagem religiosa está o meu retrato. Isso faz com que nós, num primeiro momento, tenhamos mais clareza de que as religiões, na sua pluralidade e na sua diversidade, têm que ver com a diversidade e a pluralidade do que é o fenômeno humano. E disso resulta o fato de que as religiões são plurais e diversas. Mas, por outro lado, e ao mesmo tempo, nos chama a perceber que o discurso religioso é sempre um discurso no qual quem fala está inelutavelmente implicado. Inelutavelmente implicado. Portanto, à medida que vamos percebendo as religiões como linguagens para dizermos a nós mesmos e mesmas,
Nós tomamos conta da relatividade da nossa religião, da religião do outro, e nessa relativização nós encontramos como que uma voz profunda que nos convida a alargar a nossa visão sobre nós próprios e sobre o outro a partir do encontro dessas linguagens. Porque essas linguagens são habitadas por semelhanças e dessemelhanças. Mas, dentre as muitas semelhanças que aproximam essas linguagens, está o fato de que todas elas exprimem o mistério humano. Então, negar-se ao diálogo é recusar-se a se aproximar com mais profundidade do mistério humano. Ora, quando nós vamos nos aproximando sob essas óticas, nós vamos descobrindo que nessas linguagens que nos dizem, nessas linguagens nas quais estamos implicados, habita um projeto muito bonito, que eu sintetizaria com um verbo: primaverear. Todos esses projetos nos chamam para primaverear a vida. Ora, a vida, o Brasil em particular, tem sido transformado numa pedreira acinzentada. Uma pedreira que é uma agressão à nossa vista, que golpeia o nosso espírito artístico, que nos deixa totalmente famélicos de beleza. Mas a fé no sentido bíblico, que é emuná no hebraico, ou pistis no grego, significa justamente esse compromisso de primaverear a vida, tal qual nos está sugerido no poema da criação, lá no capítulo 1 do livro do Gênesis, até o capítulo 2, verso 4, parte A. Um projeto que consiste no chamado para primaverearmos o mundo. E assim, nesse diálogo, flores vão surgindo, borboletas azuis vão borboleteando, as pedreiras vão dando lugar a jardins, e o grito de guerra é substituído por uma doce canção. E nós nos tornamos mais humanos. E uma vez mais humanos, mais amigos de nós próprios e próprias, mais amigos e amigas do cosmos, e vamos nos cosmocizando em comunhão com o cosmos. Vamos passando do caos para a harmonia profunda que garante a beleza e a poesia da vida. Minha gente, a noite promete, porque aqui tem um projeto para a gente, né, enfrentar o inverno que às vezes se abate sobre a gente, o país da gente, com essa proposta, né, de primaverear, o que nos ajuda a pensar, assim, se a gente vai dialogar com outras igrejas, outras religiões, a gente não vai abandonar a identidade, né, que cada um tem. Eu digo que estou domiciliado no cristianismo, estou feliz com isso, mas eu tenho que respeitar as outras tradições, né, com esse espírito de alteridade. E a linguagem deve ser cuidadosa para com isso, sem pensar que somente eu sou portador da luz, como se o cristianismo somente fosse a religião de Deus. Deus não tem religião, disse o Desmond Tutu, e Deus não é católico, como ressaltou bem o Papa Francisco. Então, no diálogo a gente vai redescobrindo essa experiência comum da fé. Que coisa bonita e que coisa importante para a gente enfrentar os invernos. Muito obrigado, Quino, palavras muito bonitas. E eu queria saber de Carol se ela tem alguma questão para nos colocar, se ela quer completar essas palavras já com a canção. A gente pensou em ficar até 8h30, tem mais uns 10 minutinhos aí. Carol é que dá um pouco o próximo ponto agora para a gente. Gente, então, que coisa bonita, né? Ouvir essas palavras de vocês dois, de vocês três, porque Gil Braz fez uma fala riquíssima no início,
E Quino tem um jeito, né, gente, com as palavras, ele vai criando neologismos que ajudam a gente a se encantar ainda mais com essa poesia. E me recordava de uma fala de Padre Fábio, né, que me chamou muita atenção quando ele diz assim que a campanha da fraternidade é para quem reza, é para quem para o piedoso. E de fato é mesmo, ele tem razão, porque a gente às vezes pode pensar assim, pela questão de visualização da organização eclesial, que a igreja atua assim, pode pensar, né, em algum momento, que ela atua de forma fracionada, então uma área não tem a ver com a outra. Na verdade, tudo se comunica, né? Já dizia o apóstolo Paulo, né, que nós somos muitos, né, mas unidos somos um só corpo. E uma coisa que pode ajudar muito bem a exemplificar essa fala do Padre Fábio é o material da campanha. Né? Quando você pega o material da campanha, não necessariamente o desse ano, já de uns anos para cá, as equipes que têm se organizado para fazer o material têm se empenhado de uma forma a contribuir com todas as áreas onde a igreja atua. Então, se você pega o material, se você se debruça sobre ele, você percebe material para liturgia, você percebe material para os círculos bíblicos, você percebe material para as escolas. Então, assim, um material que é muito bem pensado, né? Então, de modo que todo mundo possa ser contemplado e que ela não seja, a campanha da fraternidade não seja somente aquilo que a gente vivencia durante a quaresma, mas durante o ano todo, durante, né, o nosso cotidiano, independentemente do tema que ela nos convida a chamar por ano, mas de forma assim contínua, né? A gente vivencia ela no nosso dia a dia, pegue o espírito e continue vivenciando. Olha, uma coisa que eu sinto assim um pouco provocativa é o seguinte: eu atuo bastante na área de liturgia, então eu queria, assim, pode ser que a minha visão esteja um pouco carente, né, de não ter tanto assim tanta atuação na área mais ecumênica, mas eu fico pensando se é também para vocês, se vocês visualizam Quino, Padre Fábio, Gil Braz, que às vezes a gente é um pouco, nós cristãos católicos somos um pouco tendenciosos quando a gente fala da questão da saída para o diálogo com as outras religiões, porque apesar de a gente ver alguns líderes tomando atitudes assim, o Papa Francisco, eu tenho experiência com o movimento popular, então já via bastante, né, a contribuição de Chiara Luque também nesse diálogo ecumênico, macroecumênico. E eu vi assim que, apesar de nós termos alguns líderes que incentivam essa saída do cristão católico, né, para o encontro com outras religiões, às vezes a massa, ou na maioria das vezes a massa cristã, vamos chamar assim, ela sente um pouco de dificuldade não sei, talvez o próprio medo do sincretismo, como dizia o Padre Fábio, né? Então, é uma percepção, assim, muito rasa da minha parte, ou vocês também sentem isso? Vocês sentem que tem uma dificuldade nessa adesão ao diálogo, né? De modo que, assim, eu vou se ele vier até mim, eu falo se ele vier até mim, eu celebro se ele vier celebrar aqui, mas eu não vou até lá onde ele está. Entende um pouco, assim, a minha questão? Vocês percebem isso também, que há essa dificuldade na saída para o diálogo da parte dos cristãos católicos? Ou, de fato, isso é algo que já tem, né, assim, avançado de um ponto de vista positivo? Fábio e Quino, fiquem à vontade para comentar a pergunta e provocação da Carol. Com esses 2 minutinhos de resposta de vocês, a gente já vai preparando o encerramento para a bela música que a Carol vai puxar no final para nos brindar com a palavra poética, que é a que deve ficar ao final de tudo. Fábio, por favor. O ecumenismo, eu acredito
que a grande maioria dos católicos, né, que nós tivemos o Concílio Vaticano II, né, entende o ecumenismo, esse diálogo com as outras igrejas, e também esse macroecumenismo, ou diálogo religioso com as outras religiões, que faz parte da estrutura da igreja, da vida da igreja, da pastoral da igreja. Agora, a prática, realmente, nós temos que fazer uma mudança. Eu digo muito isso no CONIC, digo muito isso também no fórum, né, que o nosso ecumenismo ele ainda é muito a nível de cúpulas, tanto a nível de mundo, como a nível de Brasil, a nível de Recife ou de Pernambuco, né? São as lideranças, né, que se encontram. Então, é preciso, como já diziam os documentos do Concílio Vaticano II, Unitatis et Integratio, da formação ecumênica, não somente para os seminaristas, o clero, mas para os fiéis. É preciso essa prática ecumênica. Eu brinco assim, se a gente vai ter um encontro interreligioso num carro, nessa pandemia, cabem 5, não é? Então dá para vir pelo menos 5 judeus, dá para vir pelo menos 5 evangélicos da Batista, mas geralmente vem uma pessoa batista, vem uma pessoa da comunidade islâmica. A gente tem que expandir mais. É muito boa essa sua provocação, essa sua pergunta. A gente tem que ampliar esse ecumenismo para ter essa capilaridade nas bases. Quino quer nos... Sim. Carol, obrigado, professor. Carol, sua questão é muito boa e eu vejo como você. Há um medo de sair ao encontro do outro, ao encontro da outra. Ora, há muitas questões que subjazem a esse comportamento e não há tempo para listá-las aqui. Mas eu tenho a impressão de que a linguagem litúrgica de nossas igrejas ainda é profundamente territorialista e supremacista. Acho que nossas igrejas precisam construir uma liturgia que seja ecumênica, que seja interreligiosa, uma liturgia que nos ajude a perceber a experiência de Deus como uma experiência de amor. E, inspirados na primeira carta de São João, no capítulo 4, versículo 8, e também o versículo 18, nós podemos nos lembrar que Deus é amor. E lá no versículo 18, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Portanto, a experiência de Deus, quanto mais autêntica for, mais ela vai lançando fora o medo que nós temos do outro. Porque não existe experiência de Deus fora do outro. O outro é a manjedoura na qual o menino nasce. O outro é o templo no qual Deus está. Que beleza, que beleza. Eu, assim, vou passar a palavra para a poeta, ajudar a gente a fechar a noite, mas fiquei muito pensativo, e desde essa última provocação para um outro encontro, que talvez a gente tenha que amadurecer certos exercícios de diálogo, assim, onde a gente vai para cada um mostrar a si mesmo, mostrar as belezas da nossa igreja, da nossa religião, e a gente faz pouco esforço para descobrir o que é que a gente pode fazer junto, né? O que é que, para além das nossas identidades, nos une alterativamente. Então, se a gente vislumbrar um pouco essa perspectiva, o diálogo vai ser mais do que instrumental, no fim, mostrar ao outro que a cor da gente é mais alta né, vai superar essa dialética rasteira em que um tem que vencer o outro, e a gente vai entrar num exercício propriamente analético, incluir aquilo que é anterior e está para além das contradições da gente, né, vislumbrar no rosto do mais outro, o grande outro. Então, isso é um exercício de um encontro assim, dialógico propriamente, que é um diálogo de um outro nível, que inclui a mística, como aqui foi dito. Eu acho que a gente tem um caminho para fazer aí, que começa nos nossos catecismos, se estende pelas celebrações da gente. Se a gente exercitar, vamos conseguir sair pelas ruas com um testemunho cristão e de fé mais humano, né? Mais humano. Carol, a gente agradece
ao Padre Fábio, ao Pastor Quino, e a gente poderia agora presenteá-los com uma canção, se você nos ajudar. Na verdade, Gilbert, são eles que nos presenteiam, porque a canção é inspirada, é a canção, o hino da campanha da fraternidade desse ano, né? Então, foi eles que ajudaram a construir a partir do trabalho, dessa trajetória deles, né? Então, assim, eu acho que quando a gente se coloca em abertura para isso, sai tanta coisa bonita. Veja Quino aí falando bonito para a gente, né? Com essas palavras dele. Padre Fábio nos inspirando com as experiências, com aquilo que enriquece a nossa vida comunitária. E por isso que a gente fica inspirado para cantar. Vamos cantar o hino da campanha? Vou, mais uma vez, projetar aqui a letra, porque eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão que povo de igreja não canta sem letra, entendeu? Tem que ter um livrinho, tem que ter uma... Ups. Deixa eu ver só se vocês estão visualizando. Pronto. Temos a letra aqui. Vamos lá. Venham todos, vocês venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos, vocês venham todos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham jovens, idosos, crianças, e vivamos o amor, compromisso, na partilha do dom da esperança, e na fé que se torna serviço, na partilha do dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Gente, que hino bonito, né? Que letra bonita, que coisa inspiradora pra gente. Acho que o que mais a campanha da fraternidade está tentando dizer pra gente é que já tem coisa demais nos dividindo, né? A gente não precisa ficar fazendo com que
a nossa fé nos divida mais, né? A gente está vivendo um período muito difícil, muito conturbado. A cada dia que passa, a gente liga o noticiário e escuta notícias que são desagradáveis demais. A quantidade de mortes que o coronavírus está fazendo por dia é absurda, né? E assim, entristecedora. E a gente já está nessa luta há um ano praticamente, né? E tentando sair disso, tentando melhorar. E acho que a gente já tem coisas demais para lutando contra nós. A gente não precisa de mais coisas, né? Assim, dentro da nossa fé, dentro da nossa vivência eclesial, dentro da nossa vivência cristã, né? Ecumênica e macroecumênica. Então, que essa campanha da fraternidade nos inspire na nossa caminhada de fé. E o nosso agradecimento a todas as pessoas que participaram, que deixaram seu comentário, que deixaram um registro carinhoso, né? Um abraço, uma saudação, sempre algo muito carinhoso para vocês, para nós que estamos aqui. E a gratidão a todos nós, né? A todos vocês que participaram conosco, a equipe técnica, ao Padre Fábio, Quino, Gil Braz, muito obrigada. A casa é nossa, então vocês estão sempre muito bem-vindos e muita gratidão, muita gratidão. A todos vocês, boa noite, muito obrigada.